1 Samuel capítulo 15. Ele, não precisa abrir não, ou se quiser abrir também. Olha o que aconteceu com esse rei. Ele formou um exército de 210 mil homens, matou todos os amalequitas, matou mulher, matou criança, matou tudo, fez o que o Senhor mandou fazer. Só que ele trouxe o rei, ele trouxe Agag vivo, como um despojo. Ele trouxe também um despojo de guerra, mas o Senhor não falou que não era para trazer o despojo, mas ele trouxe, mas só ficou um vivo. E olha aqui, olha o que ele fala, quando ele fala assim, para Samuel, porque Samuel vem e dizer para ele, que ele não tinha feito o que Deus mandou fazer. Aí ele fala assim para Samuel: executei as palavras do Senhor. Executou não. É isso que está acontecendo conosco hoje, irmãos. Nós achamos que estamos fazendo a vontade de Deus, mas nós não aprendemos a fazer a vontade de Deus. A palavra obediência, eu obedeço o que eu quiser obedecer, porque a obediência, ela está no nível da razão, ela está no nível da inteligência. Eu obedeço, eu decido, eu seleciono o que obedecer. Isso é rebeldia pura. Ele falou assim: executei as palavras do Senhor. Eu estou acostumado no Brasil, irmãos, eu falo com pastores toda semana em algum canto do Brasil. Eu estou acostumado a ouvir mais ou menos assim: eu não tenho essa visão, quando se fala de povos não alcançados. Eu não tenho essa visão. Então fecha a sua igreja. Porque uma igreja que não vai aos povos não alcançados, o que ela está fazendo? Ela não está fazendo o que Jesus mandou fazer, mas ela acha que está cumprindo o que Jesus mandou fazer. Aí Saul falou assim: executei as palavras do Senhor. Sabe o que Deus falou? Não executou as minhas palavras. Você não fez, mas na cabeça dele ele tinha feito. Então, irmãos, nossa principal ministração na MCM é sobre caráter. E estudando sobre caráter, nós estudamos sobre obediência. Tem um livro ali sobre obediência que nós publicamos, os 4 níveis de obediência. Por quê? Porque eu descobri que eu andei 20 anos, sendo parte desses 20 anos pastor. Eu caminhei no nível 0 de obediência. Entendeu? Nível 0. Então, por isso, nós estamos tentando entender alguns princípios da palavra e passar isso para os pastores. O caráter de Jesus em nós temos livros e livros e material sobre isso, irmãos. Nós temos estudado, por exemplo, nós temos aqui 2 livros que falam só sobre isso. Esse aqui é o volume 1 e 2, só sobre o caráter de Jesus em nós, a formação de Jesus em nós. Irmãos, ele não está preocupado com o tamanho do meu ministério, mas ele está preocupado com o nível do meu relacionamento com ele. Essa é a preocupação dele. E aqui nós tratamos desses assuntos, entendeu? Então nós temos muito material sobre o seu pensamento conduz o seu comportamento, também caráter. O que você pensa, você é. E o que tem acontecido conosco, irmãos, é o seguinte: tem um livro que eu sugiro que vocês, não é um livro que você encontra nas livrarias evangélicas, chama-se O Poder do Hábito.
um dos livros mais importantes que a editoração brasileira já lançou. O Poder do Hábito. Grande parte do que nós fazemos automaticamente. Eu faço sem perceber que eu estou fazendo daquele jeito. Então, por exemplo, eu abri hoje, eu estava vindo com o Linderson, ele é meu motorista aqui, né? Estou gostando, viu? Está indo bem. Ele sempre chega um pouquinho atrasado, mas ele justifica, porque o trânsito e tal, né? Você já... É o hábito. É o hábito, né? Então, aí eu falei, desliga o ar-condicionado. Ele desligou. E eu abri um pouquinho o vidro, assim, para entrar um ar. Aí daqui a pouco eu vi que estava incomodando ele fechou o vidro na frente e abriu atrás. É o hábito. Entendeu? Você, qual é a meia que você calça primeiro de manhã? De pé direito ou esquerdo? Eu é o esquerdo. Outro é direito, né? Você já viu o jogador quando está no campo? Ele chega na faixa, ele para pisar com ou pé direito ou esquerdo. Você já notou isso? Não sei se tem alguém aqui que vê futebol. De vez em quando eu vejo, né? Quando a seleção brasileira joga, né? Irmãos, grande parte do que nós fazemos, por que o cérebro faz isso? O cérebro, ele decora uma forma de fazer, ele arquiva isso aqui, na região posterior do crânio, num lugar chamado gânglios basais. Ele vai arquivando lá. Então ele faz isso para economizar serviço, economizar o seu trabalho. Aí eu me acostumei a fazer de um certo jeito. Então, por exemplo, qual o padrão de igreja que existe no Brasil? O padrão de igreja que tem no Brasil é o que nós praticamos. Aí tem a denominação batista, tem a denominação Assembleia de Deus, tem Sara Nossa Terra, tem Universal, tem as denominações, os ministérios. Então isso é igreja, para mim isso é igreja. E é assim que eu pratico, e é assim que eu sigo. E de certa forma Deus abençoa mesmo, Ele é abençoador. Só que onde está a definição de igreja para nós na Bíblia? Está no livro de Atos. Ali é a definição da igreja de Jesus. A igreja que ele fundou está no livro de Atos. Então, isso aqui, ó, tá vendo? Então a gente faz, tá tudo certo. A minha consciência, porque eu habituei a fazer desse jeito. Eu não estou aqui propondo mudança de nada, irmãos. Eu estou dando um recado para vocês, só isso. Depois é vocês e Deus. Igreja, para Jesus, é isso aqui, ó. Isso aqui é igreja. Para Ele é isso aqui. Atos 4. Olha o que é a igreja. (4:32) 4:32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Para o nosso Senhor, isso aqui é a igreja. Mas nós criamos um padrão. Então, a igreja que nós praticamos é a que nós inventamos.
Não é a que Jesus estabeleceu. A que Ele estabeleceu está aqui. Nós temos, irmãos, algumas centenas de igrejas nas nações. O nosso chamado é para evangelizar povos muçulmanos, hindus e budistas. Eu já morei um tempo na Índia, passei um tempo lá quando começamos o nosso primeiro trabalho nas nações. E naquela região da Índia, Nordeste e Norte, nós temos muitas igrejas, temos na África, temos, mas sempre entre muçulmanos, budistas e hindus. E temos na Arábia Saudita, estamos lá com o obreiro, mas não é o padrão de igreja que nós normalmente praticamos no Brasil. Nós nunca levantamos uma parede, porque nesses lugares não tem como você fazer isso. O único lugar que você encontra os irmãos praticando igreja na Bíblia é nas casas, não tem outro lugar. Mas nós criamos, isso traz vícios, isso traz situações que tiram a nossa visão daquilo que Jesus mandou fazer. Eu tenho pensado então está aqui o nosso material, depois no final eu gostaria que vocês examinassem, que vocês nos conhecessem. O Rolliston pediu que, ele me disse que gostaria de que em alguns aspectos nós pudéssemos trabalhar como parceiros para levar Jesus às nações. E o que eu sonho, o que eu mais gostaria é isso, porque você não faz isso sozinho. Ninguém faz isso sozinho, né? E nós só podemos levar Jesus às nações como corpo, não como denominação. Como denominação, podemos ir até certo ponto, mas como corpo, porque deixa eu mostrar uma coisa aqui em Gênesis capítulo 22, verso 15. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abrão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor. Então, irmãos, uma coisa pela qual Deus jurou deve ser algo muito sério, concorda comigo? Porque jurou. Ele não precisaria ter jurado. Ele pode falar e está falado e acabou, e é a palavra final. Mas tem uma coisa pela qual ele jurou. E o que ele vai fazer aqui? Logo em seguida ele vai falar: em ti serão benditas, na descendência de Abraão, todas as nações da terra. Ele jurou por isso. Ele jurou. Ele leva tão a sério esse assunto que ele jurou. Ontem eu mostrei lá na igreja o Salmo 87. Lá no final, ele fala de um livro. Salmo 87. No final ele fala de um livro, que é o livro de registro das nações. Nações, povos e línguas. O livro de registro das nações está quem faz as anotações nesse livro não é um anjo, não é Gabriel, Miguel, não, é o Pai. Porque ele prometeu a Abraão que a descendência de Abraão, nessa descendência, seria abençoada cada nação da terra. E o que o Pai fez? Ele pegou o livro das nações. Hoje são 6.913 línguas no mundo. E quando um povo é alcançado, ele vai lá e anota quem alcançou.
Isso é o que mostra o Salmo 87. Ele mesmo, é o Pai, ele vai lá e anota. Cada povo que for alcançado, ele vai lá e anota. Por que ele faz isso? Porque lá no céu, lá na frente, e está perto, no tribunal de Cristo, ele vai saber quem alcançou nação A, B ou C. Porque quem não alcançar nações, quando eu falo nações, eu estou falando povos não alcançados. O que é um povo não alcançado? Onde tem algum crente, na Somália não tem nenhuma igreja, mas lá deve ter aproximadamente uns 400 crentes na Somália. Eu conheço alguns, mas eles estão totalmente de boca fechada. Não tem Bíblia. Eu levei essa Bíblia lá recentemente, quase morri por causa dessa Bíblia. Quase fui fuzilado. Eu não fui porque não era o dia. Só por isso. Só por isso. Não tem nada. Não tem igreja. Isso é um povo não alcançado. O que o Pai... Esse livro que está na mão do Pai é para isso, para registrar, porque em cada geração, isto é, em cada 40 anos, é propósito de Deus que o seu povo na terra, quer dizer, a igreja, alcance em cada 40 anos, cada povo, tribo, língua e nação na terra. Esse é o propósito de Deus. Então nós temos essa obrigação. É obrigação. Eu não vou porque eu quero, eu vou porque Ele mandou. E porque se eu não for, a punição pode ser muito severa. Eu li a história de um rapaz aqui na Bíblia, em Mateus 25. Era servo. Ele entregou para 3 servos. Cuidar dos seus bens. Está lá na parábola. 2 cuidaram, mas um não. Um falou, não, pera, meu senhor e tal. Ele arranjou umas desculpas e não cuidou. Mas ele foi parar no inferno. Está aqui. Mas a gente não teme ir parar no inferno. Ora, se ele era servo, então ele conhecia o Senhor, ele recebeu capacitação para fazer o que o Senhor dele mandou fazer, só que ele não fez, e ele foi parar no inferno. Isso me faz tremer, irmãos. Sabe por quê? O meu Deus... Hebreus fala que é terrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. E está aí uma das razões pela qual a gente não faz. É por causa de algo que foi armazenado aqui nos gânglios basais. A minha igreja está bem, a minha denominação está bem, a minha igreja está crescendo, minha igreja está com 1.000, 2.000, 5.000 pessoas. Então está tudo bem. Quer dizer, há uma informação que vem aqui dizendo que está tudo bem. Só que tem um rei na Bíblia que matou todos os amalequitas, organizou e formou e treinou um exército de 210.000 pessoas. Aí Deus vem e fala, você não fez o que eu mandei fazer. É bom pensar nessas coisas, irmãos. Qual é o papel de uma igreja? Só 2. E está aqui nesse texto. Ele fala a descendência de Abraão, quando ele jura. Quando ele jura, a primeira coisa que ele vai falar é sobre a descendência.
Verso 16: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. A obediência, irmãos, eu vou falar assim, a fé é relativa. A fé, você vai desenvolvendo a fé. Você vai crescendo em fé. A fé, o crescimento da fé passa por 3 fases. Você vai crescendo na fé. Muito bem. A santificação é relativa. É um processo. Você vai crescendo em santificação. Você converteu, você bebia, não bebe mais. Você tal, agora você não faz mais. Muita coisa que você fazia, você vai deixando de fazer. A santificação passa primeiramente pela alma do corpo, dos sentidos, dos 5 sentidos, depois pela alma, pelo corpo, depois pela alma, vontade, mente, emoções e finalmente o espírito. Então é um processo que vai se aprofundando cada vez mais. Então é relativo. O conhecimento da pessoa de Jesus é relativo. Até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Esse até que todos cheguemos fala de um caminhar. A vida toda eu estou caminhando na direção dele. E na eternidade inteira vamos estar caminhando na direção dele. É um processo que começa agora e jamais termina. O conhecimento da pessoa de Jesus, então é relativo. Mas a obediência não é. A obediência não é relativa. Ou você obedece, ou você não obedece. Ela não é relativa. Mas eu trato a obediência como se ela fosse relativa. Então, o rei Saul trouxe Agag vivo, mas na cabeça dele estava tudo bem. Só que na cabeça do Senhor não estava. Então, a obediência não é relativa, irmãos. Olha aqui comigo em Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio 28, verso 1 fala assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Ora, qual a condição para que ele cumpra a promessa dele? É obedecer em tudo. E aqui fala de nações. A condição é essa: tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Aí vem a questão das nações. Mas a gente seleciona. Olha o perigo disso, irmãos. Nós selecionamos o que obedecer. Saul selecionou. Ele trouxe um despojo. Ele trouxe o rei vivo. Mas ele fez arriscou a vida, irmãos. Ele arriscou a vida. Agora, olha o verso 15 desse capítulo. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti o quê? Todas essas maldições. Então, qual
Assim, o que tem acontecido conosco? A igreja tem estado num desvio e não percebeu que ela está num desvio. Eu tenho perguntado ao Senhor, como resolver isso? Tem 18 anos que eu falo a mesma coisa para os pastores no Brasil. Eu ministro para milhares de pastores no Brasil todo ano. Nós temos um encontro com pastores em Caldas Novas, uma estação de águas quentes lá em Goiás, todo ano. Esse ano tivemos lá um pouco mais de 900 pastores, quase 1000 pastores, de todo o Brasil, de quase todas as denominações. Então a gente conversa com pastores o ano inteiro. Só que o resultado tem sido muito pequeno. Nós estamos mais passando um aviso de juízo para os pastores. Essa palavra que eu estou falando para vocês hoje de manhã é uma palavra de juízo para cada pastor que está aqui. Eu vou avisar. Não vim aqui para passar a mão na cabeça de vocês. Eu vim aqui para avisar vocês. Então, a igreja, irmãos, mas claro, eu tenho todo respeito aos irmãos, entendeu? São homens de Deus, sinceros, homens que querem de fato fazer o que o Senhor mandou fazer. Mas eu estou passando um recado. Faz as suas avaliações, entendeu? O papel da igreja são dois, e está aqui nesse texto de Gênesis. Ele falou assim: a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. A cidade. Põe uma cadeira dessa aqui para mim. Possuirá a cidade dos seus inimigos. Então, a cidade é artigo definido. A. Não está falando o tamanho que a sua igreja vai alcançar na cidade. Não está falando o tamanho da sua denominação na cidade. Não está falando isso. Está falando para Abraão, a tua descendência, e nós somos descendência de Abraão. Abraão é o nosso pai. Paulo ensina isso em Gálatas. Então, a cidade significa a cidade toda. E por que nós nos contentamos com menos do que a cidade toda? É por causa do nosso hábito estar aqui. Se a minha igreja está crescendo, se a minha denominação está crescendo, está tudo bem. Vocês estão aqui com mais ou menos 15 mil pessoas hoje. Glória a Deus por isso. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Talvez não tenha ninguém que alcançou tanta gente aqui no município do que a Assembleia de Deus. Provavelmente não tem. Mas quantos habitantes tem no município? O propósito de Deus é a cidade. Esse é o ponto. E nessa descendência, vai ser abençoada todas as nações da terra. Então, o meu propósito como igreja do Senhor é a cidade inteira e cada povo, tribo, língua e nação da terra. Esse tem que ser o meu propósito. E em cima disso eu vou fazer o que eu puder fazer. Começa com oração, entendeu? Começa com oração. Irmãos,
Eu vivo um momento em que eu penso mais ou menos assim. Eu preciso fazer a minha parte. Porque eu vou prestar contas de mim mesmo, por mim mesmo. Eu não vou prestar contas pelo pastor William, mas eu vou prestar conta daquilo que eu fiz ou que eu não fiz, em relação ao que o Senhor mandou fazer. Então, vai haver um ajuste de contas. Como eu sei que eu vou estar nesse tribunal, entendeu? Esse negócio me preocupa, sabia? Eu fico pensando, né? Porque a gente não acha que está tudo bem com a gente? Eu acho que está tudo bem comigo. Mas se não tiver, a Bíblia não fala que enganoso é o coração do homem? E desesperadamente corrupto. Acho que Jeremias exagerou, né? Mas é o que está lá. Então eu sei do meu coração. Eu sei que eu vou estar diante de um tribunal. Meu nome é José. J está no meio do alfabeto, mais ou menos. Então, o pastor Antônio da Argentina vai ser julgado primeiro, é A. É um dos primeiros, né? E eu estou na fila, né? Você vai ser depois de mim, né? Eu estou na fila, mas eu estou vendo um que não foi às nações, que não cumpriu e foi parar no fogo do inferno, porque é o que está na Bíblia. Foi parar no fogo do inferno. Eu já fico preocupado, eu já começo a tremer. E ao chegar a minha vez, irmãos, é por isso que eu vou. Não é porque eu sou mais bonito, né? De fato eu não sou tão feio assim, mas pelo menos a Lili me acha legal, né? Então, irmãos, é por isso que eu vou. Eu não vou, olha, eu podia estar de pijama, não podia? 75 anos, cliniquei 30 anos, fui empresário, podia estar aposentado. Sim ou não? Podia, se eu quisesse, podia, né? Mas primeiro, Jesus não permitiu que eu aposentasse. Quando eu comecei a arrumar os papéis, o Senhor veio e falou: deixa isso para lá. Então não aposentei, Ele não deixou. Eu perdi tudo que eu tinha, praticamente tudo que eu tinha. Aí depois fui aposentar e não deixou. A MCM está com 18 anos, durante 6 anos eu tirei uma oferta da MCM. Aí Jesus falou: você não vai tirar a oferta da MCM mais não, deixa que eu vou cuidar de você. Então não tirei, eu não recebo um centavo da MCM. Esse material que a gente vende vai tudo para a MCM, é material todo, divulgação, material nosso, eu não fico com um centavo disso não. Para o diabo ficar com a boca dele fechada, entendeu? Por que eu faço isso? Porque Ele mandou. Então eu tô nesse negócio, eu sei que eu vou estar diante do tribunal, vou estar naquela fila. E a Bíblia diz que quem ensina, o juízo vai ser muito maior. Então isso é para nós. E eu não sei, irmãos. Estão mexendo um quadro ali, tá? Você quer um tempo? Não. Pode tocar? Tá. Eles vão tampar, você falou, né? Tampar ali, tá. Então, irmãos, e se na hora do meu julgamento não estiver dando certo? Eu acho que vai dar certo. Mas se na hora, quando descobrir meu coração, as motivações do meu coração, o negócio começa a descambar,
Brinca com Deus não. É por isso que eu vou. Deixei tudo. Não aposentei, não tem salário, não tem nada. Quando me dão uma oferta, eu recebo oferta, eu já vou repartindo logo com as pessoas. Tendo o que comer, para mim está bom. Comprar uma camisa e um vestido para minha esposa, está bom demais. Irmãos, pode não dar certo. Não deu certo para Saul. Você sabe o que aconteceu com Saul no final da vida? Não deu certo. É bom temer a Deus. Olha aqui, ó. Aqui está mandando ganhar a cidade. Dar-te-ei a cidade. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou pensar em mim mesmo. Eu vou pensar na minha denominação, no crescimento da minha denominação. Sabe o que Saul fez, irmãos? Quando ele venceu os amalequitas, ele chegou na consciência dele, ele estava totalmente em paz, ele fez um monumento. Ele fez um monumento. Um monumento para si mesmo. É o que muitas igrejas no Brasil estão fazendo, ministério, fazendo monumento para si mesmos. Não. O lugar de um pastor é com a boca no pó. Esse é o nosso lugar. Porque o Senhor falou assim: tu és pó, e ao pó tornarás. Irmãos, a gente não é nada. A gente não é nada. Nosso lugar é com a boca no pó. Se eu não tiver com a boca no pó, eu vou achar que eu presto. Eu vou achar que eu sou alguma coisa. Eu vou achar que eu mereço. Olha o que o Senhor fala aqui. Eu lembrei de um texto aqui de Jeremias. Seria interessante compartilhar esse texto com os irmãos. Jeremias capítulo 4. Jeremias capítulo 4. Versículo 5. Anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Gritai em alta voz. Essa é uma notícia para passar para toda a cidade. Gritai em alta voz. Ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. O nosso inimigo estabelece suas fortalezas nas cidades. Uma das fortalezas mais terríveis que ele estabelece são as maçonarias, que no mundo espiritual os espíritos maçons governam no mundo espiritual. E na nossa nação, irmãos, o que está acontecendo? Em Brasília, o que está acontecendo? Eu estava vendo uma cena ontem no aeroporto de Goiânia. Eu estava quase chorando vendo aquela cena. Sentado assim, um casal de gays. Um deles, o chefe, vamos dizer assim, o homem ia viajar. Se abraçaram e ficaram ali se beijando, não na boca. Um era bem novo, o outro mais idade, sabe? E quando finalmente aquele que era o líder, eles se deixaram, ele queria beijar a boca do outro, e o outro não deixou. Quando ele entrou para a sala de embarque, o outro era um menino de uns 17, 18 anos. Ele saiu cabeça baixa, tão triste, irmãos, tão triste. No fundo ele não estava concordando com aquilo. Talvez estava se vendendo, né? Vendendo seu corpo para aquele outro, não sei. Mas hoje os gays podem
adotar filhos no Brasil. Isso hoje é lei. Mas eu estou edificando a minha casa. Eu estou edificando a minha denominação. E nós agimos como se nós não tivéssemos nada com isso. Ajuntemo-nos e entremos nas cidades fortificadas. É tempo de tocar essa trombeta. Nós temos alguns pastores da Assembleia de Deus que nos apoiam. E são poucos, mas tem alguns. Hoje a MCM tem mais ou menos 1.300 igrejas no Brasil, de várias denominações, que nos apoiam. E o que eu preciso fazer com uma Assembleia de Deus? Eu preciso ir lá, bater na porta do líder da Igreja Batista, estou aqui, nós temos que ganhar essa cidade. É a cidade de Jesus. Esquecer um pouco a gente mesmo. Esquecer nossos projetos pessoais, denominacionais, e pensar na cidade. Cidade linda, limpa, rica. Entrai nas cidades fortificadas, ele falou. Nós estamos em Jeremias. Deixa eu mostrar uma coisa aqui em Jeremias capítulo 2. Jeremias tem umas expressões muito fortes. Ele fala: vamos ler o 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que deuses não eram? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum valor. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Jeremias está escandalizado, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Irmãos, se a glória de Deus não se manifestar em nossas reuniões, nossos cultos, nossas ministrações, nossas igrejas, tem alguma coisa errada. Uma cisterna, a Bíblia no Velho Testamento fala de poço, fala de cisterna. Você pode ver. Abraão furou poços, Isaac furou poços, Jacó furou poços. No deserto, eles buscavam poços para comprar a água. A água era comprada no deserto, nos poços, mas eram poços. E Jeremias está dizendo que é o que nós temos feito poços. O meu poço, esse é o meu poço. Quando você chega no Novo Testamento, olha o que acontece.
João, capítulo 4. João 4. O Senhor fala assim para a samaritana. Ele fala assim, deixa eu achar aqui o versículo. Verso 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que a jorrar para a vida eterna. Enquanto no Velho Testamento se fala de poço, no Novo Testamento se fala de fonte. A fonte que jorra para a vida eterna. E essa fonte é o Espírito Santo em nós. Que jorra, que jorra, que jorra. Então, um poço é meu, a fonte não é minha. Eu não tomo posse de uma fonte, mas o poço eu tomo posse do poço. O poço é meu. Um poço, eu posso pegar um frasco de veneno e derramar nesse poço e tornar o poço perdido. As heresias têm entrado no Brasil com força. Contaminou. Eu tenho um estudo ali onde eu mostro os 7 enganos que entraram na igreja brasileira. Nesse livro aqui, ó, onde é que está? Nesse livro aqui, dinheiro, que eu falo sobre dinheiro, eu mostro, irmãos, o que está acontecendo hoje na igreja. Eu aprendi o quê? Eu aprendi a trabalhar para Jesus. Foi isso que eu aprendi. E eu trabalho para Jesus o tempo todo. Mas ele não falou isso. Aqui eu mostro o comportamento do filho mais velho da parábola do filho pródigo. O pródigo chega em casa, você sabe da história. Ele é recebido pelo pai. O pai vai longe buscar ele e beija ele, mas não beija uma vez só, não. Ele está maltrapilho, ele está sem cortar o cabelo, ele está descalço, ele mal tem uma mochila, e o pai beija ele. Eu tenho uma versão em inglês, irmãos, essa versão é muito forte, porque nessa versão ensina a ideia original de cada versículo, e fala que o pai, porque ele fez um discurso, ele planejou. Quando eu chegar lá na casa do meu pai, ele vai falar: pai, pequei contra o céu, contra o Senhor também. Olha, já não sou digno de ser chamado teu filho. E depois ele fala: faze-me como um dos teus trabalhadores. Esse era o discurso dele. Mas se você ler a parábola, você vai ver que ele começa o discurso só, porque o pai não parava de beijar ele. Sabe por quê? Porque ele voltou para a casa do pai. Ele sonhava em relacionar com o pai. A saudade dele de voltar para casa, de relacionar com o pai dele. Ele pensou: a casa do meu pai tem abundância de pão, e eu aqui comendo bolota. Ele estava com saudade de relacionar com o pai, mesmo que ele não me aceite mais como filho, mas pelo menos eu volto para a casa do meu pai, relacionar. Mas quando ele chega, que o pai faz a festa, coloca sandália no pé, anel no dedo, tudo aquilo que nós conhecemos que o pai fez, irmãos. De tardezinha, o filho, o irmão mais velho dele chega.
vê aquelas barulho, dança, aquela coisa. Eu falei, ué, pergunta os empregados, o que está acontecendo aí? Não, seu irmão chegou e seu pai fez uma festa para ele. Ele fica indignado. E quando o pai, ele não quer participar da festa. Irmãos, eu tenho, sabe, um estudo de 1 hora e meia, só em cima do filho mais velho. O comportamento do filho mais velho. Porque é o nosso comportamento hoje. Com quem ele chega? Ele chega com os empregados. Ele estava lá na lavoura, trabalhando o dia inteiro, cuidando do gado, cuidando das roças, tudo lá. Ele só sabe trabalhar. Trabalhar. Mas ele não sabe relacionar com o Pai. Nosso chamado é para relacionar com o Pai. Nosso chamado é esse. Está aqui em Isaías: todas as nossas obras tu as fazes por nós. Nosso chamado é para relacionar. E o filho mais velho não entra para a festa, não veste o manto do príncipe. Então, embora que ele era filho do homem mais rico da região, sabe o que ele pede para o pai? Tu não me deste até hoje nem um cabrito para me alegrar com meus amigos. Irmãos, ele fala assim, ó, eu te sirvo há tantos anos e não me deste nenhum cabrito. Então, quando ele pede o cabrito, ele pede por merecimento. Não, irmãos, isso aqui, se não morrer, se não for com a boca no pó, se não for pela graça, a gente merece o inferno. Mas ele queria merecer um cabrito. Não é por merecimento. Quem faz a obra é o Senhor. Mas ele queria um cabrito. Ele queria pagamento. Então, nós queremos o que hoje? Trabalhar para Jesus. Trabalhar. Ele não mandou isso. Ele mandou foi descansar. Você quer ver? Quer ver? Olha o que ele fala aqui. Disse ainda o Senhor: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Pronto, você lançou a semente. Vamos preparar a terra e lançar a semente. Eu fiz isso com a minha esposa 9 anos. Viajei num carrinho 1000, 9 anos, norte a sul, leste a oeste dessa nação. Eu e ela. E era interessante viajar com ela, porque antes de sair da cidade, ela já está dormindo. Então, é interessante. Mas eu viajei 9 anos, lançando essa semente aqui, ó. Entendeu? 9 anos. Depois dormisse. Ou então eu durmo. Percebe como é a obra de Deus? Você dorme, mas a gente não dorme, porque tem que trabalhar muito, pastor William. Tem que trabalhar. Não, eu tenho que orar. Esse é o meu papel. Porque se eu não orar muito, eu não vou conhecer a graça de Deus. E se eu trabalhar muito, eu vou pensar que eu tenho mérito. Depois dormisse. O meu chamado, irmãos, é para relacionar.
Ele falou assim, ó, se você vier a mim, olha o que ele fala aqui em Mateus, em João capítulo 7. João 7. Nosso chamado, irmãos, é para relacionar com Ele. Versículo 38. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Quando começa, ele fala para a samaritana de uma fonte. Mas é que essa fonte se tornou não um rio, mas muitos rios. Um poço fica fácil contaminar, por isso os enganos entram. Estão entrando em muitas igrejas no Brasil, porque é um poço, o poço é meu. Irmãos, o nosso chamado, irmãos, o nosso chamado é para um relacionamento. Eu preciso conhecer a graça de Deus e saber que tudo é pela graça, tudo. Se eu não me relacionar com o Senhor, de fato, sabe, uma vez eu li um livro, chama-se Os Miseráveis, de Victor Hugo. Um livro que é um clássico da literatura mundial, um dos livros mais importantes que eu já li. Nesse livro, ele fala o seguinte, um dos livros que mais me ensinaram sobre caráter foi esse livro. Tem um filme. Esse livro fala assim: alguns aprenderam a viver com pouco. Alguns se acostumaram a viver com muito pouco. E ele fala: alguns se acostumaram a viver com nada. Falando da pobreza. E é verdade. Tem gente que vive com nada. Ele não tem nada. Ele não tem uma camisa, ele não tem uma casa, ele não tem nada, mas ele vive. Mas alguns haveram a viver com muito pouco. E nós temos perdido, irmãos, a visão daquilo que Deus tem para nós. Como pastores, aquilo que tem para nós. Por quê? Porque nós estamos trocando por um cabrito. Aqui, irmãos, em Lucas, aqueles que estão... Eu estou tentando seguir algumas coisas que estão aqui no caderno, mas vamos lá. Eu ainda tenho mais um tempo aí. Eu estou olhando o relógio. Eu nunca passo um minuto além do horário que me dão. Lucas capítulo 12. Você pode ver que em Lucas 12, 13 e 14, presta atenção, nesses 3 capítulos, o Senhor está tentando me ensinar o seguinte. William, pastor William, pastora Edna, são nossos amigos de longos anos, moram aqui em Pissarras, né? Assim para eles conhecerem vocês, né? Eles vieram aqui hoje, né? E
Nesses 3 capítulos, irmãos, Jesus está me ensinando uma coisa só. Escute: como casar com Ele. Qual o caminho para casar com Ele? É isso que Ele está nos ensinando aqui, nesses 3 capítulos. Mas como eu acho que eu vou casar com Ele, eu tenho certeza que eu vou casar com Ele. Vai não. Não é todo mundo que vai casar com Ele, não. Olha aqui o versículo 36, Lucas 12. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar Ele das festas de casamento. É Euclides, né? É? Hã? Oh, perdão. Ezequiel, perdão. Perdão. Ezequiel. O casamento não é aqui. O casamento é lá em cima. Mas ele chega do casamento e o que ele encontra? Encontra muito crente aqui embaixo. Não é o que estou falando, foi ele que falou. Ao voltar ele das festas de casamento. Então não é todo mundo que vai casar, não. Muita gente vai para o céu, mas não vai casar com ele. Está aqui. Então há um engano no nosso comportamento. Ele está tentando nos ligar com o céu. Olha o que ele fala aqui no versículo 33. Vendei vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, estará também vosso coração. Então, ele está dizendo, venda vossos bens. Agora, é uma sugestão ou é uma ordem? Hã? Ezequiel, é uma sugestão ou é uma ordem? Vendei vossos bens. É uma ordem. Mas a gente não vende e está tudo bem. Não, não está. Porque é uma ordem, está aqui. Sabe quantas vezes a igreja em Atos cobre aproximadamente 40 anos da igreja? Sabe quantas vezes a igreja em Atos compra alguma coisa? Um bem? Nenhuma. Eu já examinei isso. Nenhuma vez. Quando Paulo vai para Roma, eles alugam uma casa para ele lá. Nenhuma vez. Mas está escrito assim, ó, vendiam seus bens. Vendiam seus bens. Vendiam seus bens. Fecha os olhos um instantinho. Se você ora em torno de 5 horas por dia, eu queria, olhos fechados, porque eu não quero constranger ninguém. Se você ora em torno de 5 horas por dia, levanta sua mão. 4 horas por dia, levanta a sua mão. 3 horas por dia, levanta a sua mão. Pode baixar.
2 horas por dia em média. Levanta a sua mão. Olha para mim, irmãos. Quando eu falei 3 horas, um irmão levantou a mão. De 2 a 5 horas, ninguém levantou a mão. Quando o Senhor chamou os 12 lá para o monte, irmãos, está escrito aqui em Marcos capítulo 3, chamou para estarem com Ele. O meu chamado é para estar com Ele. O meu chamado é para um relacionamento. Esse é o meu chamado. Se sobrar algum tempo, eu vou trabalhar para Ele. A Bíblia não diz, olha o que a Bíblia fala a respeito do meu chamado. Deixa eu ler aqui um versículo. 1 Coríntios 4:1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Eu devo ser considerado ministro do Senhor. A Bíblia diz que eu sou ministro de Cristo, ministro do altar, ministro de Deus, ministro do Senhor. Toda vez que a Bíblia fala de mim, de nós, fala que eu sou ministro do Senhor. E tem um versículo que fala que eu sou ministro do Evangelho. Um só. O meu chamado, irmãos, é para ministrar o Senhor. Chamou para estarem com Ele. E sermos dispenseiros dos mistérios de Deus. Os tesouros de Cristo. Então, Ele vai depositar no meu espírito. Não é quando eu estou... Não, irmãos. É lá no monte. Eu orava cerca de, até uns anos atrás, 2 horas por dia em média. Depois eu resolvi passar para 3 horas, depois 4 horas, depois 5 horas. Sabe por quê, irmãos? Porque eu descobri que... deixa eu ler aqui uma frase para vocês. De Moody. Olha o que ele falava. O Pentecoste, falando de Atos 2, é apenas uma amostra do que o Senhor deseja fazer de novo e de novo. Se eu não viver um Pentecoste na minha vida, eu estou fora do propósito de Deus. Ele me chamou para viver um Pentecoste na minha vida. Irmãos, eu escrevi aqui uma frase da seguinte maneira: será que o Senhor só por um dia desejaria atrasar a sua obra? Só por um dia? Será que Ele desejaria trazer hoje novamente um Pentecoste hoje? Ou não? Não, Pentecoste é lá para Atos 2, deixa para lá. Não é assim não, irmãos. Essa paixão, sabe? Essa paixão é por Ele. Não é pelo trabalho dele. Nós temos que estar apaixonados. É por aquele lugar secreto. O único lugar onde alguma coisa poderia acontecer é no lugar secreto. Só. Jeremias fala no capítulo 29, buscai o Senhor
enquanto se pode achar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então, irmãos, o Senhor se esconde, sabia? Ele se esconde. O Senhor não vem assim, não. Ele quer saber se eu estou disposto a alcançá-lo ou não. Porque a minha grande perda, que eu estou tendo como pastor, eu posso ter 1000 igrejas no meu ministério, mas fazer isso na força da minha alma. A alma é forte, ela faz a obra de Deus. Irmãos, Charles Finney, no início do século XIX, ele ministrava no norte dos Estados Unidos. Seus principais intercessores eram o pai dele e a mãe dele. E ele diz na sua autobiografia que ele orava sem cessar. Havia um tempo, irmãos, houve momentos, sim, em que 50.000 almas se convertiam por semana no norte dos Estados Unidos. Pegou fogo. Pegou fogo. 50.000 almas numa semana. Então o que está acontecendo é que nós estamos nos contentando com tão pouco, quando Ele tem tanto para nós. Agora, nós precisamos de um reavivamento no Brasil. Eu estou fazendo lá em Goiás, toda quarta, terça-feira do mês, uma reunião de reavivamento, buscando os caminhos. Já tem vários lugares no Brasil onde igrejas estão orando 24 horas. Porque o altar tem que ficar com fogo 24 horas. Tem que ter fogo no altar 24 horas. Está lá em Levítico capítulo 6. E já está começando a pegar fogo por aí. Eu queria desafiar vocês a ir lá. Toda quarta, terça-feira do mês. Dezembro não vai ter, porque vai ser Natal, final de ano não dá. Mas em janeiro continuamos. Terça-feira que vem agora estaremos lá. Vem pastor de todo o Brasil. Porque essa chama, precisamos reavivar essa chama. A única coisa, a única esperança que tem para a nossa nação, irmãos. Irmãos, aquele menino, um gayzinho, coitadinho dele, irmãos. Eu estava quase chorando, vendo ele abraçar aquele cara, beijando ele. Orei por ele durante boa parte da viagem, quando eu peguei o avião. Quem pode mudar isso, irmãos? A não ser nossas orações, nossos gemidos. O avivamento que nós esperamos é o avivamento dos 7.000 que não beijaram Baal. Esse é o avivamento que vai chegar aqui na nossa nação. Ele é secreto. Não vai ter mídia, não vai ter estrela. Mas o Senhor vai fazer. Eu sei que Ele vai fazer. Por isso, irmãos, eu estou vivendo um momento de quase desespero. Eu vou para o monte orar, eu fico lá 5 horas, depois eu penso, não, mas eu não posso descer ainda. E eu fico tentando uma desculpa para ficar mais tempo lá em cima. Deus há de fazer. Só que tem um preço. Elias foi para o ribeiro. Elias sai lá de Gileade, diz assim, das bandas de Gileade. Gileade é lugar de bálsamos. Bálsamo,
Oh, meu Deus. Irmãos, esse homem chega e fala assim para Acabe: ô Acabe, não vai chover. Acabe, não vai cair nem um orvalho por 3 anos e meio. Irmãos, de onde vem esse homem? Das regiões de Gileade. Esse homem estava escondido em Deus. Irmãos, esse é o meu desespero, irmãos. Eu estou pregando é para mim. Esse é o meu desespero. Eu quero me esconder em algum lugar, mas eu hei de ver o Senhor fazer. Ele não chegou para cá para pedir lote, para pedir telhado para a igreja, para pedir favores para o rei. Pastor pedir favores para o rei é uma pouca vergonha. Pastor não existe para isso. Pastor é o sacerdote da cidade, é a maior autoridade que tem na cidade, é o pastor. Ele chegou para pôr o dedo no nariz do rei. Não vai chover. E não choveu. Não choveu. E ele foi lá para o ribeiro. O corvo trazer comida para ele. O corvo trazer comida para ele. Ele bebia do ribeiro. Mas o ribeiro começou a secar. O ribeiro começou a secar. E é claro que ele buscou a Deus. Aí ele foi buscar o Senhor. E o Senhor falou para ele: sai daqui. Sai daqui. Vai lá, ele fala assim: ordenei a uma viúva que te sustente. Tem um preço, irmãos. Isso tem um preço. Ele estava lá no ribeiro, ele deve ter ficado lá uns 6 meses. Ele estava lá no ribeiro. Aí, a notícia que chegava: Obadias mandava um recado. Obadias cuidando dos profetas com pão e água, lá nas covas. Eu viajo por aí, irmãos. Eu viajo por aí, eu estou vendo profeta sustentado com pão e água, que não tem nada. Não tem nada. Não tem o que comer. Eu chego lá no interior da África. Nós temos muitas igrejas lá. Eu chego lá bem no interior, tem um barraco de palha. E o nosso obreiro lá, que recebe lá $50 por mês, está muito feliz, me recebe, me abraça. Mas cadê sua esposa? Ah, porque ele fica meio sem graça. Minha esposa, ela sabe, ela está no quarto. Porque ela lavou o vestido e está secando. A hora que secar, ela vai vestir e vem receber o Senhor. Ela só tem um vestido. Quantos vestidos você tem, irmã? Quantas camisas você tem no seu guarda-roupa? Tem profetas por aí sustentados a pão e água. Sabe, irmãos? Tem um preço. Isso tem um preço. Isso tem um preço. Ezequiel, certa vez o Senhor falou para ele: Ezequiel, assim, ó, você vai fazer o seguinte, ó, presta atenção. O que você vai fazer, Ezequiel? Você vai ficar 380 dias. Você vai ficar deitado do lado esquerdo.
Está aqui. E você vai jejuar. E faz o seguinte, Ezequiel: eu vou amarrar você. Eu vou amarrar você. Para você não virar de um lado para outro. Eu vou amarrar você. Você quer ver a glória de Deus? Tem um preço. Você quer decretar, como Elias decretou, tem um preço. Aí ficou os 380 dias. Aí o senhor falou: não, mas espera, não terminou não. Você vai deitar agora do lado direito. Eu vou amarrar você de novo. Isso vai ficar mais 40 dias. Não estou satisfeito. Tem um preço. A gente está gordo, irmãos. Tem de tudo. A gente está rico. Tem um preço. Lá na frente, está aqui. O senhor chega para Ezequiel e fala assim: Ezequiel, ó, hoje eu vou tirar as delícias dos seus olhos. A esposa dele deve ser uma mulher muito bonita. Eu vou tirar as delícias de seus olhos hoje. Está escrito lá. Ele falou comigo de manhã. À tarde minha esposa morreu. E ele falou assim: e você não vai chorar não? E você não vai chorar não? Tem um preço, irmãos. Para que eu experimente a glória de Deus, tem um preço. Só que lá na frente, o Senhor fala assim: Ezequiel, vem comigo. Diz que ele levou Ezequiel. Via aérea, parece que foi via aérea. Tudo dá ideia que foi via aérea. Ezequiel, você está vendo esse vale aqui, Tô? O que você está vendo? Está tudo seco aqui, tem muito osso aqui, está tudo seco. Está seco demais. Ezequiel, esses ossos podem reviver? Ezequiel fala: o senhor sabe? Olha o que o senhor fala, olhe para mim. Pois profetiza sobre esses ossos. Profetiza sobre esses ossos. Ele profetizou. Os ossos começaram a se unir, osso com osso, sabe? Aí começou a vir os músculos, os tendões, veio a pele, sabe? Porque ele podia profetizar. Ele tinha autoridade para profetizar que os ossos secos se unissem e revivessem. Essa é a nossa questão, irmãos. Nenhum pastor aqui levantou a mão quando eu falei 2 horas de oração por dia. Aquele homem tinha autoridade. Aquele homem tem um preço. Tem um preço. Nós estamos tentando, a água está secando, a glória de Deus não está mais manifestando. Vamos fazer um jejum de 21 dias. Não é isso não. Não é isso não. É o preço da morte. É o preço da morte. É desistir da vida. Desistir da vida. É isso aí. Desistir de viver. Mas quando Elias, agora, ao invés de cavar esse poço ali, porque secou, aí ele falou: Obadias, era amigo dele lá do palácio, manda uma cavadeira para mim, que está secando a água. Não. Tem poço aí que está secando, tem água podre, água salobra, água veneno, só tem veneno. Tem poço aí cheio de veneno. Mas vamos furar mais, vamos pegar uma cavadeira aqui, arranjar um negócio, quem sabe. Não! Senhor, o que eu vou fazer agora? Vai lá para a viúva.
vai lá para a viúva. E ele foi. Chegou lá. E interessante, Jesus tem umas coisas, Jesus não tem, ele parece que ele faz umas coisas sem lógica. Ele falou assim: eu ordenei para a viúva te sustentar. Chegou, e aquela mulher catando uns cavacos. Aí ele falou: ô, dona Maria, Jesus falou que você vai me sustentar. O poço circular, sabe? Até que o corvo continuava trazendo a comida, mas a água não tinha mais. Eu vim. Aí ela falou assim: não, profeta, dessa vez você enganou, porque eu tenho um restinho de farinha lá e de azeite e tal. A gente vai fazer um bolo, vai comer e vai morrer, eu e meu filho. Ela só tinha uma refeição. Uma refeição. Então, irmãos, aí o profeta falou assim: então primeiro você me arranja uma água, eu estou com muita sede. Quem é essa viúva, irmãos? Essa viúva, porque a história de Elias é a história da igreja hoje. Essa viúva somos nós. Não tem mais farinha, não tem mais azeite, acabou o azeite. Não tem mais alimento. Os pastores não têm mais alimento para o povo, porque não relaciona com Jesus. A farinha está acabando, o azeite já acabou, secou. O problema não era da viúva, não era do profeta. O problema era da viúva. Jesus mandou o profeta lá para salvar, foi a viúva. Agora, a farinha não acabou e o azeite não secou. Agora, o azeite vinha do profeta, a farinha vinha do profeta. Ele gerava pela fé aquele azeite e aquela farinha. Tem um preço, irmãos. Isso tem um preço. Mas quando ele saiu de lá, finalmente, o Senhor falou: agora Elias, vai se encontrar com Acabe novamente. Irmãos, temos que ficar escondido em Deus. Não tem outro jeito. O juízo será duríssimo para nós. Essa viúva precisa de farinha. Essa viúva precisa de azeite. Precisa de alimento. E precisa do óleo do Senhor. Olha, irmãos, quando ele recebeu a ordem, ele chegou e falou: ô Acabe, manda os profetas lá para aquele monte. Eu já estive lá, é bem alto. Manda lá para o monte, os profetas de Baal. Manda para lá, a gente vai conversar lá. E você sabe o que aconteceu lá? Quando Elias fez a oração dele, ele restaurou, ele pegou 12 pedras e restaurou o altar caído do povo de Israel, com 12 pedras. Esse fogo não vai descer, enquanto a gente não se humilhar e restaurar nosso altar, o altar da unidade caído. Eu tenho que me humilhar, chegar lá e falar para você: ô meu irmão, olha, você veio, você sabe, aquele dia, a minha ovelha foi lá, você foi lá para o seu passo, eu não gostei, cara, eu fiquei de mal com você, me perdoa. Eu tenho que acertar a minha situação com você. E aqui não estou falando de Assembleia de Deus, não. Eu estou falando do corpo de Cristo na cidade. O altar caído é do corpo. Esse altar tem que ser restaurado. Para isso, eu tenho que me humilhar. Eu tenho que ir lá. E eu tenho que morrer. Só que quando ele orou, quando Elias orou, irmãos, olha aqui, 3 anos e meio sem chover. Lá no monte
Carmelo, é Carmelo, não é? Monte Carmelo. E no monte não tem água. E ele falou: faz uma vala em torno do altar. Faz uma vala. Agora põe água. Mas a terra está muito sedenta. Puxou toda a água. Não, põe mais. 3 vezes. Encheu tudo aquilo. Aí ele orou. Eu pergunto, irmãos, quem conseguiu essa água? Onde arrumar tanta água? 7.000 que não se dobraram a Baal. Eles estão aí. Eles estão aí, irmãos, estão aí, eu estou vendo. Escondidos, irmãos. Você sabe o nome de algum deles? Você sabe o nome de um dos 7.000? Não sabemos. Não precisa saber. Porque se alguém souber meu nome, é perigoso eu ser glorificado, a glória é só dele. Ninguém tem que saber meu nome, eu não preciso de nome. Só que quando ele orou, o fogo desceu. Consumiu o bezerro que estava lá em cima. Consumiu tudo. As pedras derreteram. Sabe qual é a temperatura que exige para que uma pedra derreta? 5.000 graus. As pedras derreteram. Falta derreter. Se o fogo não descer, a gente não derrete. Mas se derreter, eu fico um com você. Derreteu, misturou. É um só agora. Acabou o orgulho, acabou tudo. Morreu.